Nosso terceiro capítulo do caso Saul Klein, em entrevista exclusiva, mostra a banana, Ana Paula Fogo, dizendo que não precisa de dinheiro, que não quer mais recursos de Saul. É isso. Quando a gente procura. Punição. No meu caso, sim. O que acontece é que no processo ela pede sim uma indenização de trabalho. Assista ao terceiro capítulo na Guardiã da Notícia a partir de agora. Então vocês não querem dinheiro? Moralmente, não. Dinheiro pra quê? Dinheiro eu queria naquela época, que eu tava realmente necessitada. Agora hoje, assim, existe menina dessas vítimas que psicologicamente não conseguiu fazer mais nada na vida. E aí o que acontece? A balança, eu que faço uma pergunta aqui pra você e talvez pro judiciário. O que é uma vítima? Como que se calcula uma vítima? Vítima é aquela que sofreu agressão ou é aquela que tem um trauma? Porque de mim, Mas o fato de eu não me vitimizar não significa que eu não seja vítima. O fato de eu chegar pra você e não ficar, olha, ele arrancou meus cabelos, não significa que eu não seja vítima. Não significa que ele não tenha me agredido em algumas vezes. você Também quer o quê? Que ele seja, sei lá, punido por isso? punido. É isso. Quando a gente não é dinheiro, procura. é punição. No meu caso, sim. Se você encontrasse o Saul hoje na sua frente. Eu ia ter que me segurar muito pra não ter que dar uma porrada na cara dele. Porrada? É um tapa, assim. Eu acho que de mim eu precisaria fazer isso em meu nome, em nome de todas as meninas. Se ele te pedir perdão. Eu não teria como aceitar. Eu não tenho essa maturidade. Você aceitou do seu pai? Quando eu vi meu pai sofrendo. Quando eu vi meu pai ter pago aquilo. Eu só vou aceitar perdão do Saul quando eu ver ele muito doente, muito acamado. Quando ele passar por tudo que eu passei. Esse é o meu sentimento pessoal. Eu não sou mais religiosa, eu sou ateu, acredito com respeito à religião, à crença das pessoas, de a gente deve perdoar e não deve desejar o mal, mas eu não tenho essa maturidade. A maturidade que eu tenho é que eu só vou me sentir satisfeita quando eu ver o Saul muito, muito, com muito sofrimento. Você vive do que hoje? Da renda do meu marido. Mas você está separado? Não, a gente é divorciado, mas nós estamos juntos. Tanto que nós fizemos o nosso filho planejado também. Mas vocês moram juntos? Sim. Como? Divorciados? Divorciados no papel. No papel. É porque nesse ano que a gente assinou o divórcio e eu estava surtada, eu não voltei a procurar um advogado para dizer que eu não queria mais o divórcio. E segundo ela, porque nem no cartório eu fui, porque veio logo a pandemia depois também, eu não fui verificar. E aí quando eu perguntei, eu soube que meu estado civil hoje é divorciada. Mas nesse período a gente teve idas e vindas, a gente tentou ficar junto, brigou, ele foi morar uns 2, 3 meses fora, a gente acabou retomando com a terapia, depois da denúncia do Ministério Público, depois que nós vítimas fomos atrás das justiceiras e eu tive o acesso a psicólogos e terapeutas que têm especialização em abuso, é que eu pude ter o tratamento correto. Hoje eu faço o uso da medicação correta, na dosagem correta, e hoje sim, você está me vendo conversar normal, lucidamente, porque realmente eu estou numa boa fase de tratamento e medicada. Quantas vezes por semana você faz terapia? Hoje eu faço terapia sozinha. Sozinha? Meditação. Meditação. Quando eu estou em surto, eu procuro uma das psicólogas e elas me consultam via web. Você não frequenta, então? Eu tinha uma terapia que eu fiz durante os 2 anos, não tenho condições mais de pagar, de regressão de memória, de reprogramação mental. Foi onde eu tive as minhas regressões e tive acesso a outras coisas na infância que aconteceram também. Mas por questão financeira eu não tenho como dar continuidade e estou no psiquiatra. Psiquiatra eu consulto uma vez por mês. E na terapia eu já cheguei num nível que eu consigo me autotratar. Nesse assunto do Saul em si, eu preciso das justiceiras. Mesmo que eu tivesse condições, eu não procuraria outra terapeuta que não fosse das justiceiras, pela experiência que elas têm em cima de abuso. Agora,
outras questões da minha vida familiar, relacionamento, tudo. Hoje eu faço meditação, reprogramação mental com livros mesmo, e com a terapia que eu fiz, ela era uma terapia de ensino. A gente usou livros e tudo para aprender a se tratar. Eu recebi alta e me autotrato quando preciso. O seu marido trabalha do que hoje? Hoje ele é consultor de vendas da Artefact. Ele conseguiu terminar a faculdade? Não, nenhum de nós conseguimos. Desde quando eu aceitei ser vítima do Saul, não ser, né? Eu aceitei que eu fui uma vítima. Eu acho que essa palavra quando eu aceitei ter sido uma vítima, eu também aceitei que eu fiz vítimas. Talvez o que eu tenha feito de vítimas para o judiciário não seja julgável. O que eu fiz de vítima talvez não seja julgável. Você também induziu as meninas, né? Você mesma falou, sim. Você fez o papel da Marta, que a Marta fez com você lá em 2007. Sim, exatamente. Você mas o que eu vou te falar, o que os próprios advogados e promotores nos falam, me fala também. Tudo isso que eu fiz foi induzido e coagido pelo próprio Saul. E o principal disso tudo, segundo até eles falam, que foi a minha base para tentar entender isso tudo também, não importa quem é a Banana, a Marta, o Carlos, porque isso tudo não existiria sem Saul. Eu tinha atração. Dele? Não. Tive. Todo esse luto de querer voltar, de saudade dele, eu tive o ano retrasado. Ele nunca mais te procurou? Não. Nem mandou recado? Nada. E isso pra mim foi um choque. Isso eu sofri. Assim, você não tá entendendo. Foi um luto. Acho que tivesse morrido, como se tivesse morrido um filho. Foi um luto muito grande que eu sofri. E foi graças à terapia também que me acolheu, porque foi meu segundo suicídio. Foi nesse luto. Como que é pra você não ter a grana que você tinha antes? Eu não... Pra te dizer... Eu vou falar a sinceridade. Não ter dinheiro, pra mim, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu não sabia usar, porque eu não tinha ambição com esse dinheiro. Não era um dinheiro que eu pegava e falava, vou fazer, construir tal coisa. Não, eu queria só viver o dia, pagar o aluguel e viver o momento. Eu sou uma pessoa de viver o momento. Se eu pegar um dinheiro hoje, eu vou até o restaurante, vou gastar ele inteiro. E amanhã o que eu vou conseguir, eu vou atrás. Quando eu conheci o Saul, eu já entrei com esse pensamento. Eu falei, eu não vou ficar me preocupando em juntar dinheiro, porque eu não sei fazer isso. Eu prefiro ser uma funcionária exemplar que sempre tenha emprego, do que ter que ficar juntando dinheiro para contar com um dia com esse dinheiro. O que você mudaria na história? Então, eu não teria saído da editora que eu trabalhava, que eu era uma menina muito nova, da área administrativa, e eu tinha me destacado na empresa, e a empresa inteira fez um baixo-assinado para pedindo minha demissão para o meu chefe uma vez, um pouco antes de eu conhecer o Saul, porque eu tinha esse problema de me destacar. E o administrativo de um telemarketing, não era telemarketing, mas a gente fazia mais ou menos essa função, que era atender os pedidos por telefone, pela internet, tudo. É só atender o pedido e passar e-mails. E eu não conseguia fazer isso. Se eu tinha um pedido que estava atrasado, hoje com e-commerce você vai ver muito, se eu tinha um pedido que estava atrasado, eu ia andando até a expedição, pegava o pacote, embalava e colocava no correio. Isso não é comum. E se algum problema de algum pagamento, alguma coisa, eu ia ligar, fazia um inferno para resolver as coisas. E acabei me destacando muito nisso. A empresa inteira fez um baixo-assinado para me mandar embora, porque, por incrível que pareça, maior dificuldade com o Saul ali foi conviver com essas meninas, porque eu sou antissocial. Eu detesto sociabilização. E na empresa era o meu problema, porque todas as funcionárias eram mulheres, elas iam comer todas juntas, iam no banheiro juntas, eu detestava ficar junto. E quando eu me aproximava de meninos, e muitas vezes me relacionava com esses meninos, era o meu grande problema. Sempre fui mandada embora de empresas porque me pegavam ficando com alguém da empresa. E aí meu chefe me leva me chama na sala, eu tinha 18 anos, todo mundo tinha acima de 30, e eu falei, eu vou ser demitida agora, né?
E eu estava no meu auge financeiro, para quem ganhava R$300 num balcão de locadora. E de repente foi uma cliente da locadora que me convidou a trabalhar na editora. E na editora eu ganhava R$1.000, uma menina de 18 anos, morando sozinha, fazendo faculdade, com 18 anos, ganhando R$1.000, aquilo ali era um... Que faculdade você estava fazendo? Eu fazia gestão de negócios e finanças na Uniban na época. Não. Não, na verdade eu não tinha muito vocação para matemática, é só que eu achei que eu ia gostar, mas não deu muito certo. Quando ele meu chefe me chama no escritório dele, ele fala: Ana, você vai ter que aprender a lidar com os holofotes. Ele me mostra a lista de baixo-assinado para te demitir, só que você é a minha melhor funcionária e eu não vou fazer isso. E você está aqui para a gente conversar de como você vai lidar com isso. E aí, aquilo... acho que menos de um mês depois daquilo, eu me desviei com o Saul. E ele estava prestes a me dar dessa editora. Acredito que a editora não exista mais, até porque era uma época de revistas e DVDs, hoje nem se usa mais. Ele estava prestes a me dar a gerência de uma loja física. E eu acho que eu ia... me dá muito bem nesse meio administrativo. Muito, 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 muito bem. Então, ele te ensinou coisas? Muito. Tem coisas que o Saul me ensinou que faculdade nenhuma vai me ensinar. Por exemplo? Administração. Podem falar o que quiser, mas o cara construiu um esquema, administrou, sozinho, porque assim, eu cuidava, a Marta cuidava, tudo, mas ele era o cabeça. Inclusive, esse era o problema de tantas ligações dele. Ele participava atenuamente de cada porcento, cada vírgula do que acontecia nesse mundo dele. Mas assim, ao ponto de ligar para saber o motorista, qual menina entrou no carro, que quilômetro que esse motorista está, ele chegou, ele está em qual casa, porque ele conhecia tão bem São Paulo que ele sabia a distância que aquele motorista ia sair da Zona Norte para a Zona Leste, quanto tempo ele ia levar, qual rua ele ia pegar, tipo, é muito louco. Então, você acha ele inteligente? Super. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele e o filho dele, o Felipe também, são gênios. Mas, infelizmente, eles usaram para uma coisa muito Você acha para que eles. existem outros Sauls aí por aí? Com certeza. Eu até queria concluir a pergunta que você me fez, se eu voltaria ou faria isso. Não, porque eu já recebi muita proposta disso. Assim, você não consegue entender que é a particularidade do cara, tipo a vida pessoal dele, assim? Mas o que acontece? O que ele gosta é o que muitos gostam também. Você chegou a receber proposta para fazer Sim. o mesmo serviço para outros? O mesmo serviço, existem... Você iria hoje assim? Não. As propostas que eu recebi eram tentadoras. Cheguei a pensar, mas eu surtei só de pensar. Eu surtei só de pensar. Eu tive um surto no mesmo dia que eu parei para pensar. Pessoas famosas também te procuraram? Não sei se são famosas na mídia, mas são poderosos. E essas pessoas, inclusive, têm uma queda, uma preferência por mulheres que já passaram pela vida do Saul. Por quê? Por causa da disciplina. Porque essas meninas foram bem disciplinadas em relação ao tratamento daquele perfil de homem. Vou dizer daquele homem, porque duvido que elas se comportem assim muitas vezes com seus namoradinhos e tal. Mas se for porque algumas dali saíram para trabalhar nessa vida. E muitas dessas meninas são vangloriadas, ganharam holofotes por terem sido do Saul. Olha que mundo louco. E não é pouco, não. Um sonho meu, que é um dos maiores motivos de eu estar mostrando muito o meu rosto na mídia hoje. Eu pretendo reunir tudo isso um dia num clube. Tudo isso eu falo, tudo de Saul e tudo desse mundo. Eu tenho um sonho de construir, que é o Bananas Club Woman. Eu já tenho uma página na internet, no Instagram, sem nenhum pensamento financeiro, até porque eu nem sou profissional para isso. Um lugar em que as mulheres possam se reunir para falar e dividir suas experiências sexuais de abusos, tanto para um caso
como esse, como com maridos, como com namorados, como com qualquer outro. Eu sou muito procurada por mulheres de todos os tipos, advogadas, veterinárias, médicas, mulheres de 18 anos, de 60 anos, 70 anos para falar sobre esse assunto. E por que volta? Volta? Depois de ter sofrido o trauma. Justamente por causa do carinho, do afeto que se coloca de que aquilo não aconteceu, de que não foi assim, de que aquilo não é daquele jeito que você pensou. Ele começa a descrençar que você viu que aquilo que você viu, que viveu aquilo que você viveu. E você mesma diz para você que aquilo não aconteceu. Como tem um monte de vítimas aqui que chegam para mim, tem um caso específico, uma das meninas que escreveram a carta para o Saul alegando que ele não estuprou. Eu assisti o estupro. Eu vi, essa pessoa escreveu uma carta a favor do Saul dizendo que não aconteceu. Por quê? Porque ele convenceu ela disso. Ela acredita que ela não foi estuprada. Ela paga isso dela. Porque, acredite se você quiser, é muito mais difícil uma vítima aceitar que ela foi estuprada do que ela denunciar um estupro. Primeiro porque muitas de nós também somos um pouco machistas. A gente também acha que só porque a gente aceitou o dinheiro, a gente não tem direito de reclamar. E aí eu te faço uma pergunta. A prostituição no nosso país, ela não é crime, mas ela não é um serviço comprovado. Eu posso chegar para o juiz, uma denúncia, e falar que eu fui fazer um programa, eu recebi ele e fui estuprada? Eu posso falar que, vamos se dizer que é o caso de algumas meninas, Voltei lá para o Saul, fui, fiquei e voltei. Mas num final de semana desses, eu fui, ele me estuprou, mas ele me pagou depois. Mas ele me estuprou. O que vai me definir como vítima? O ato que ele fez? Eu ter recebido? O que é ser vítima de um estupro? Porque a gente sabe que muitas garotas de programas passam por isso. São estupradas. E não podem... E não possam. Tem o risco, né? Tem um risco. Você dormir com quem você não tem afeto, com quem você não tem carinho, com quem você não mas você me falando isso, você me fala também que uma empregada doméstica que vai trabalhar numa casa de família, ela entra para exercer o serviço de doméstica e lá dentro o empregado, o patrão chama ela de preta, ou humilha ela e paga ela depois, ela pode aceitar isso? Ela pode ir embora e não voltar mais. Mas é um risco também. Mas ela aceitou o pagamento. Se ela aceitou o pagamento, ela não é vítima? É muito complexo isso. Exato. Só quem vai falar, na verdade, é assim, porque... Aí o que acontece? Dentro de tudo isso, nós estamos num país que tem leis, porque aqui pode ser lei e outro país pode não ser. Esse país vai julgar o que é certo e o que é errado. Mas o certo e errado é o seguinte, quem proporcionou dor é errado. Se é uma dor moral ou uma dor física. A dor física, na maioria das vezes, você pode provar. E aí você consegue fazer uma denúncia. A dor moral tem que juntar um contexto. Então eu vou finalizar te perguntando o que é certo e o que é errado. Certo é não proporcionar dor. Agora, tanto é que a gente tem hoje, né, na lei, o você não poder bater no seu filho. Por quê? Porque você não pode proporcionar dor. A gente sabe que muitas vezes dar um tapa no filho pode doer mais em nós do que neles, mas por ser uma dor física e também mental, a gente não pode. Isso não é certo. E a única coisa que eu consigo acreditar hoje é isso. Por que eu falo isso? Proporcionar dor. Porque a gente está encarando um mundo em que está colocando muita coisa à tona. Então, se você pegar uma pessoa religiosa, cética, ela vai falar para você que o homossexualismo é errado. Mas se ele não está proporcionando dor, por que ele é errado? Proporcionando dor a alguém. Ou a ele mesmo. Se ele é feliz daquela forma, por que é certo e errado? Agora, se ele é um homossexual que estupra alguém ou que agride alguém, ele também deve ser condenado. Ele não vai ser impune só por causa disso. Ou seja, a dor, eu acho que é o melhor parâmetro de certo ou errado. E o problema existem pessoas que não têm noção da dor. Que é onde a gente conversa sobre a parte de criação. Tem gente que eu, por exemplo, tenho mais consigo lidar melhor com a dor
do que outras pessoas. Então você vai ver de mim falando do caso Saul, falando das minhas coisas, dos meus abusos, dos abusos de outras meninas, de uma maneira mais fria, porque eu não aceito vitimização. Eu não aceito em mim. Você é Ana Paula Fogo ou você ainda é a Banana? Eu nasci banana, eu vou morrer banana. A Ana Paula Fogo hoje existe como um personagem que um dia eu gostaria de ser. A Ana Paula Fogo é a mãe e a esposa, mas eu sou a banana. Sempre vou ser a banana. Você acompanhou mais um trecho da entrevista exclusiva de Ana Paula Fogo, a Banana de Saul Klein. Na próxima semana você confere o último capítulo da série de reportagens exclusivas sobre a garota de programa que está processando então Saul Klein. Música e informação na palma da sua mão. Essa é a Guardiã da Notícia. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.